Bom dia. Podem desde já abrir as Bíblias em Marcos. E para aqueles que nos visitam esta manhã e que não estão a seguir toda a série connosco, que não sabem que estamos em Marcos, então nós estamos a percorrer o Evangelho de Marcos e hoje chegamos ao capítulo 8, ao versículo 27. Versículo 27. Marcos 8, 27. Vamos a meio. Vamos a meio de uma boa viagem. Marcos 8, 27 até ao 33. Será este o texto que nós vamos ler. E que vamos considerar. Creio que já encontraram todos. Então diz assim a palavra de Deus. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, e outros Elias, mas outros um dos profetas. E ele lhes disse: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, lhe disse: Tu és o Cristo. E admoestou-os para que a ninguém dissessem aquilo dele. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos e pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente estas palavras. E Pedro tomou à parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Retira-te diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Até aqui, o nosso texto. E o título que eu dei à nossa pregação esta manhã é: Um passo à frente, 2 passos atrás. Um passo à frente, 2 passos atrás. E o texto, como nós lemos, como nós ouvimos, como ouviram, trata não só da confissão de Pedro, da preciosa confissão de Pedro, mas trata também da incompreensão de Pedro. Trata dos dois assuntos. A verdade é que eu andei a queixar-me este tempo todo, a dizer que os demónios calhavam-me todos a mim, e as coisas pioraram, não é? Porque eu continuo a ter um maligno no texto, e hoje ainda pior, porque hoje é o diabo mesmo, é Satanás. E ele está onde menos se espera. E esta é já uma lição a reter desde o início. O diabo, ele está onde menos se espera. Nós estamos a meio do Evangelho segundo Marcos. E estamos num ponto de viragem no Evangelho. E o texto de hoje é como que o clímax, é como que o ponto alto dessa viragem, dessa mudança. Vocês recordam-se, e se olharem na vossa Bíblia, ao final do versículo 21 ainda, Jesus lança aquela pergunta depois da questão do pão, da multiplicação do pão. Jesus lança aquela pergunta: como não entendeis ainda? Como é que vocês ainda não compreendem? Porque eles discutiam. Então, será que ele está a dizer o que diz porque não trouxemos pão? E nós vimos a semana passada com o Joel aquele milagre que segue, aquela cura miraculosa a 2 tempos daquele homem cego, que foi um milagre real, que foi um milagre que aconteceu, como vimos a semana passada, mas que é simultaneamente uma ilustração. É uma ilustração e é algo que significa, que simboliza e que demonstra aquilo que os discípulos são naquele momento e aquilo que os discípulos compreendem naquele momento ou que não compreendem. Então, essa colocação ali daquele milagre serve como uma ilustração daqueles que veem, mas ainda veem muito desfocado e em quem Jesus vai continuar a tocar até eles terem vista perfeita. Jesus vai continuar a trabalhar nos seus discípulos. Eles chegarão a ver completamente. O que é bem curioso em Marcos, porque Marcos acaba com Jesus a confrontá-los porque é que eles não creram e Jesus já ressurreto e a aparecer-lhes várias vezes.
Podemos dizer que a vista completa acontece noutro livro, no livro de Atos dos Apóstolos, com a descida do Espírito Santo, após a ascensão de Jesus. Mas este é o ponto em que estamos. O ponto em que estamos. E geograficamente também há uma mudança aqui. Nós vamos já lá. Estivemos aqui na Galileia há muito tempo. E agora daqui para a frente as coisas vão mudar. Desde já hoje. Mas vamos ao nosso texto. E este texto divide-se de forma tão clara em duas partes que nós até podíamos pregá-lo separadamente. Porque uma parte é um passo à frente, do versículo 27 ao 30, que é a confissão de Pedro. Pedro dá um passo em frente e diz o que nunca ninguém tinha dito. E depois a segunda parte são dois passos atrás, do versículo 31 até ao versículo 33. Há uma vantagem grande em pregarmos tudo junto, porque o tom do acontecimento, o tom do momento, não é tanto para ficarmos só na confissão, mas para percebermos que além da confissão há ainda incompreensão. Trataremos das duas coisas juntos. Mas vamos à primeira parte. Um passo à frente, vão colocando os vossos olhos no versículo 27 até ao 30, e é um passo à frente que Pedro dá. Pedro está um passo à frente, iluminado por Deus, ajudado por Deus, revelação que recebe do Pai de Deus. O versículo 27 diz que saiu Jesus com os seus discípulos para as aldeias da Cesareia de Filipe. Eu estava a falar há pouco de geografia e da Galileia, não é? Porque diz-nos aqui que Jesus sai mais uma vez da Galileia e vai para Cesareia de Filipe. Esta primeira parte, até ao capítulo 9, este ponto de viragem onde estamos, passa-se na Galileia. Então nós temos o barco constantemente, como o David já referiu, e há muitas travessias de um lado para o outro do mar. E há também várias incursões fora, no mundo gentílico. Tiro e Sidom, mesmo Decápolis, aquele contexto gentílico. E hoje também eles vão para Cesareia de Filipe, também um contexto que não era maioritariamente judaico ou hebreu, em que era abundante e predominante uma cultura gentílica e até paganismo e culto e templos que apelavam ao paganismo. Já a segunda parte não acontecerá na Galileia. Daqui haverá um caminho, e é interessante esta expressão, diz aqui que saiu Jesus com os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho teve a conversa, então acerca de quem é que ele era. Esta expressão no caminho vai se repetir, porque a segunda parte vai ser um caminho até Jerusalém, até ao Calvário, e vai-se passar sobretudo na Judeia. É verdade que ainda vão passar novamente pela Galileia, mas só de passagem. A Galileia não verá mais milagres. A Galileia não terá mais milagres. E o caminho será até ao Calvário. É significativo para aquilo que nós estamos a falar hoje aqui. É muito significativo. Diz-nos então que no caminho perguntou aos seus discípulos. Jesus pergunta, aproveita aquela deslocação, aquele caminho, aquela conversa de uma viagem prolongada a pé, e pergunta aos seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Quem dizem os homens que eu sou? E recordam-se que isto é algo que já foi dito atrás, na altura de Herodes. Na altura de Herodes, não. A altura de Herodes é todo o momento. Na altura que falámos do texto de Herodes, em que fala do banquete de Herodes e da morte de João Batista. Porque mesmo naquele contexto diz que alguns diziam que Jesus era Elias, ou era um profeta. Isso está no capítulo 6. E Herodes tinha uma visão particular, tinha uma percepção particular, que não era única dele, era de outros também. Era João Batista ressurreto. João Batista tinha voltado à vida só para atormentar Herodes. João Batista tinha voltado à vida. Sabemos que não é isso, mas Jesus pergunta aos seus discípulos no caminho: quem dizem os homens que eu sou? Quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam, está no versículo 28, eles responderam: João Batista, ou seja, a tese de Herodes era a tese de muitas outras pessoas, era a opinião de muitas pessoas. Muitas pessoas achavam que Jesus era João Batista, ressurreto. E outros, Elias, mas outros, um dos profetas. É interessante aqui Elias, porque Elias aparece também lá na altura, quando fala de Herodes. Algumas pessoas pensavam que era Elias. E aqui repete, além de algumas pessoas pensarem que era João Batista ou outro profeta, havia muitas pessoas que pensavam que era
Elias. Elias tinha ainda hoje tem na cultura judaica, na religião judaica. Elias é uma figura bem especial, singular, com muitas dúvidas em relação à sua partida deste mundo, não é? E tudo o que isso significa e simboliza. Então, Elias não morreu. Recordam-se? Elias foi levado aos céus num carro de fogo. Até os meninos da escola dominical sabem isso, certo? Meninos, estão comigo? Lembram-se? Elias não morreu. Ele foi levado ao céu num carro de fogo. E na cultura judaica e na religião judaica disse, ele está numa posição privilegiada para observar e ver as obras dos homens. Então, Elias não é uma pessoa, não é uma figura qualquer. E era também, segundo Malaquias, e não só, profeticamente, era o quê? Era o precursor do Messias. Era aquele que vinha primeiro. Então, fazia todo sentido pensar que com tantos sinais, tantas maravilhas, tantos prodígios, se calhar estava ali Elias. Se calhar estava ali aquele que anteciparia o Messias. Não estavam a ver bem a coisa. Quem estava ali era mesmo o Messias. Mas mesmo os discípulos já à frente vão lhe perguntar, então porquê é que dizem que é preciso Elias vir primeiro? O que é que Jesus diz depois? Elias já veio. Elias era João. Parênteses. Elias não era João. João, uma figura completamente diferente de Elias, mas vem no espírito de Elias. Vem no cumprimento dessas profecias. Alguém que vem preparar o caminho do Messias. Bem, mas estas eram as opiniões das pessoas. Jesus pergunta, quem é que dizem os homens que eu sou? E as pessoas diziam várias coisas que os discípulos resumem ao mestre, resumem a Jesus. O versículo 29 é muito interessante, porque Jesus da opinião geral, não é? Da opinião das massas, da opinião do povo, da opinião de todos, naquela generalização grande de todos. O que é que dizem as pessoas que eu sou? Parte para o particular, parte para o individual, parte para o coração daqueles que estão com ele, daqueles 12 homens, daqueles discípulos. E no versículo 29, olhem para as vossas Bíblias, Jesus diz, mas vós, quem dizeis que eu sou? Olha, independentemente do que os outros pensam, do que os outros acham, do que os outros dizem, vocês, quem é que dizem que eu sou? Vocês também são chamados a dar a vossa resposta. Vocês têm que dizer por vocês mesmos quem é que eu sou? Quem é que vocês acham que eu sou? Quem é que vocês dizem que eu sou? E eu quero aplicar já a cada um de nós, porque tu, esta manhã, também és chamado a dar a mesma resposta. Tu és chamado a dar a mesma resposta. Jesus continua a perguntar-te. Continua a perguntar-te como se pudesse ouvir. Mónica, e tu quem é que dizes que eu sou? Marina, e tu quem é que dizes que eu sou? Tiago, Afonso, Paula, Ricardo. Podíamos continuar. E tu, quem é que dizes que eu sou? Davi, e tu, quem é que dizes que eu sou? Esta pergunta é feita hoje também pelo texto. Os outros dizem muitas coisas acerca de Jesus. As pessoas lá fora têm uma opinião acerca de Jesus. Uma opinião genérica. Cada um terá a sua opinião particular. Nós aqui todos temos uma opinião acerca de Jesus. Nós, do princípio ao fim, cantamos que Jesus é o Cristo. Mas também quero fazer o mesmo que Jesus fez. Ir do coletivo, do todo, todos, a uma só voz, cantamos que Jesus é o Cristo. Mas eu quero que tu penses na resposta tu mesmo. E quero fazer o mesmo caminho de Jesus. Ir ao particular. Tu, ouve o teu nome. Eu não vou dizer o nome de todos, mas ouve o teu nome a dizer quem é que tu dizes que eu sou? Há necessidade de uma resposta particular. Pedro avança. E Pedro avança para dar a resposta certa na segunda parte do versículo 29. Mas vós quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro disse, tu és o Cristo. Pedro avança e diz, tu és o Cristo. Isto é, tu és o Messias, tu és o ungido, tu és o escolhido de Deus, tu és o enviado de Deus, tu és o Filho de Deus, tu és aquele que havia sido prometido há tanto tempo e tantas vezes, de tantas formas diferentes nas Escrituras. Recordem o Velho Testamento, todas as promessas, todas as profecias. Nós estamos a seguir isso à sexta-feira, com este particular foco de olhar para o Velho Testamento e ver onde é que Jesus está a ser anunciado, direta e indiretamente. Onde é que Jesus está a ser prometido. Onde é que Jesus está a ser anunciado como aquele que virá e aquele que veio. Pedro diz, tu és o Cristo,
O ungido, a unção era feita a 3 tipos de pessoas. Os reis, e não é à toa que se ouve a expressão filho de David, porque a unção de David e a expectativa de vir alguém como David para reinar, para liderar a nação, era muito presente. Era uma expectativa que vibrava e que estava presente nos corações e nas mentes de todos eles. Os reis eram ungidos, os sacerdotes eram ungidos e os profetas eram ungidos. Nunca nenhum homem reuniu todos estes 3 ofícios. Mas Jesus é o profeta, aquele que transmite a palavra como nunca ninguém transmitiu, e aquele que é a própria palavra. E Jesus é o rei. É o rei, mas que como rei mas vem de uma maneira que nem sequer dá para compreender bem. Por isso tantos não compreenderam, porque ele vem como seja um do povo também, como servo. Vemos isto neste livro de forma particular. O servo é o Filho de Deus, o servo é o rei. E ele também é o sacerdote, o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o sacerdote, não só aquele que dá ofertas em nome dos homens a Deus, como aquele que é a própria oferta. Isso então ainda é mais incompreensível e vemos isso claramente neste texto. Jesus é tão oposto de uma coisa e outra. Ele tanto é a perfeição do Pai, a plena manifestação do Pai, como é também o nosso representante mais íntimo, mais próximo da nossa carne, um homem como nós, que não dá para conceber que seja mesmo verdade. É Jesus. Eles quando ouviam falar em unção, no Messias, a expectativa era tal que eles ansiavam e procuravam ver isso com os seus próprios olhos nos seus próprios dias. Mas eis que Pedro vê aquilo que mais ninguém tinha visto. Porque Pedro em Marcos é o primeiro homem a ver aquilo que mais ninguém viu. Reparem, em Marcos, nós chegamos a meio de Marcos e até aqui, quem é que disse que Jesus era o Filho de Deus? Que Jesus era o Cristo? Que Jesus era o Messias? Que Jesus é o enviado de Deus? Que Jesus é o escolhido, o ungido de Deus? O narrador, Marcos, quando abre o Evangelho, diz: o Evangelho de Jesus Cristo é o narrador, está a escrever, tem o propósito de anunciar Jesus como o Filho de Deus. É o narrador, não é nenhuma personagem, não é nenhum homem, é o narrador. Não é ninguém que está ali no momento. É a voz do céu, é o próprio Pai, no batismo. Este é o meu filho amado em quem me comprazo, aquele em quem eu tenho muita alegria. E quem mais? Algum homem, alguma mulher disse isto? Não, o resto foram tudo demónios. Só os demónios é que diziam isto. Só os demónios. É o primeiro homem, Pedro, é o primeiro homem a ver aquilo que até aqui nenhum homem viu. Finalmente aqueles que eles tanto esperavam. Finalmente aquele que séculos e séculos e séculos havia sido prometido e esperado, aguardado. Chega! E finalmente alguém o vê. Alguém consegue dizer: és tu. És tu. Pedro o vê com os próprios olhos e diz: tu és o Cristo. Pedro está realmente um passo à frente, iluminado, auxiliado, ajudado por Deus. É interessante Mateus, o texto de Mateus, não precisam de ir lá, mas é interessante o texto de Mateus porque depois da confissão de Pedro, o texto avança para um elogio. Jesus elogia, vamos entender como um elogio. Jesus elogia Pedro, porque diz: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne ou o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre esta confissão, sobre esta declaração, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É interessante como Marcos não coloca aqui o elogio a Pedro. Eu creio que um dos grandes motivos é que a fonte principal, a fonte primária de Marcos foi Pedro. Pedro é a fonte de Marcos. E Pedro não deixou que Marcos deixasse por escrito o elogio. Pedro não quis que Marcos deixasse um elogio por escrito. Até porque aquele momento todo, no fim, não termina com alguém com a moral tão em cima ao ponto de dizer: eu vi, eureka, coloca aí que fui eu o primeiro. Não. Termina com:
Um grande puxão de orelhas, podemos nós dizer assim, e com um tom completamente diferente. Também não é o fio condutor da narrativa de Marcos, não é isto que Marcos está a querer dizer, por isso também o suprime e também não o coloca ali. Mas a verdade é que o peso do que segue justifica esta omissão. Pedro dá a resposta certa. Fez-se luz. Pedro acertou em cheio. E tu? Continuas a ser lembrado, tens uma resposta para dar acerca de Jesus. Esta manhã, tu, independentemente de quem és, da idade que tens, se és mais novo, se és mais pequenino, ou se és mais velho, tu continuas a ser lembrado que tens de dar esta resposta. E tu, quem dizes que Jesus é? Quem é Jesus para ti? Para ti, esquece as opiniões dos outros. Por momentos, esquece até a minha e o que eu estou a dizer. Mas responde a esta pergunta que o texto faz e que eu repito. Para ti, quem é Jesus? Quem dizes tu que és Jesus? No seguimento desta confissão maravilhosa de Pedro, Jesus, no versículo 30, vocês podem ler, admoesta-os. Quase que parece que é um aviso ali áspero. Admoesta-os, não é? Olha, por favor, não digam nada a ninguém. Não, é áspero. Jesus diz mesmo, não digam isto a ninguém. Não digam isto a ninguém. Não contem a ninguém que eu sou o Cristo. É muito interessante o que está aqui. Jesus, e eu creio que este é o grande motivo, Jesus não quer ser reconhecido como um Messias meramente político. Jesus não quer ser reconhecido como um mero libertador. Os próprios discípulos vão ficar cheios de equívocos. Nós vemos já a seguir por Pedro, que fará as multidões. Então, notem, há uma grande expectativa dos religiosos, do povo e também dos discípulos de que venha um David que seja libertador, que seja guerreiro e que leve para fora todo o Império Romano e lhes dê liberdade, independência e direção, como nação, também espiritual, mas como nação. Esta é a expectativa. Então Jesus, daqui no caminho para a Judeia, daqui e no caminho até Jerusalém, vai tratar de expor esta questão do Messias que tem que ir à cruz. Do Messias que a vitória dele é sofrer e levar o pecado de muitos, da sua nação, do seu povo, dos seus escolhidos, dos seus eleitos, os nossos pecados sobre si. Ele não quer ser entendido como alguém que vai derrotar o Império Romano. Ele quer ser conhecido como alguém que vem tratar do problema maior da humanidade. E o problema real dos discípulos. Então daí, Jesus avança para mostrar o que é que implica ser o Cristo. O que é que implica? Que implicações já há dele ser o Cristo? É que uma coisa é dar a resposta certa. Outra coisa é compreender o que é que isso significa. Sim, Jesus é o Cristo. Mas o que é que isso quer dizer? E é aqui que Pedro dá 2 passos atrás. Nós avançamos para a segunda parte, para o versículo 31 a 33. Porque se é verdade que Pedro dá um passo à frente, iluminado e empurrado por Deus, é verdade que ele agora dá 2 passos atrás, puxado pelo diabo. Literalmente. Puxado pelo diabo. Versículo 31. Olhem lá. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos e príncipes dos sacerdotes e pelos escribas e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente estas palavras. Jesus, como eu disse, avança para mostrar o que é que implica isto de ser o Messias. Eu sei que vocês têm uma noção errada do que é ser o Messias, mas eu vou-vos dizer o que é que eu vim fazer. Eu venho e eu vou ser rejeitado, vou ser maltratado, vou ser preso e vou ser morto. E depois de 3 dias vou ressuscitar. Jesus diz isto abertamente. E é algo que se vai repetir em Marcos, porque mais 2 vezes, em Marcos 9, 31 e 32, e em Marcos 10, 33 e 34, Jesus repete este ensino. Nesse caminho até ao Calvário, Jesus repete. Eu vim para isto. O Timóteo já fez a leitura de todo o percurso ali resumido e nós vemos justamente estas palavras serem lembradas. E vemos isto acontecer. Nós vemos este percurso até da Galileia até à Judeia. No texto que o Timóteo leu. E vemos realmente Jesus a ser rejeitado, a ser preso, a ser morto e a ressuscitar. E vemos as mulheres, em primeiro lugar, a serem lembradas daquilo que ouviram na Galileia. É o que está depois.
no capítulo 9. É interessante, mas não vai ser compreendido. Jesus vai dizer isto mais 2 vezes. Diz agora a Pedro e aos discípulos. Diz no capítulo 9, diz no capítulo 10. E Jesus não vai ser compreendido, como também não foi na primeira vez. Então, mas como assim? Nós temos que nos pôr na mente do judeu, na mente do hebreu. Então, mas como assim? Tu és o Cristo. Tu és o Cristo. E vais ser rejeitado, maltratado e morto. Isto não condiz com o ungido, com o Messias. Isto não condiz com o rei. Pensa, isto não condiz com o que é ser Messias. Como é que o Messias vai ser rejeitado e morto? Isto não consegue encaixar. Isto não faz qualquer sentido. E é daí que Pedro avança. O versículo 32, a segunda parte, Jesus dizia abertamente estas palavras, versículo 32, e continua. E Pedro o tomou à parte e começou a repreendê-lo. É o mesmo Pedro que há pouco disse, tu és o Cristo. E pela primeira vez um homem diz isto. Agora é o mesmo que diz, de maneira nenhuma te acontecerá isto. Tem compaixão de ti. Complementam os outros evangelhos. Este texto é mesmo incrível. Notem aqui a mudança, o volte-face que há aqui no texto e que há aqui no episódio. Pedro, cheio de ousadia, depois da sua grande confissão, parece que ganhou moral, toma Jesus à parte. Ele andou a ler aqueles livros sobre liderança, elogia-se em público, critica-se em privado, andou a ler essas coisas e toma Jesus à parte, não é? E repreende Jesus. Isso mesmo que lemos. Isto é impressionante, mas foi o que aconteceu. Aconteceu mesmo. E a resposta de Jesus não pode ser mais dura. Jesus elogiou Pedro. No nosso texto não está, mas no episódio está. Jesus elogiou Pedro. Mas a resposta agora não pode ser mais dura. Versículo 33. Mas ele, Jesus, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro dizendo, retira-te diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Jesus não o diz baixinho. Jesus não leu os mesmos livros de Pedro. Jesus não o diz baixinho em segredo a Pedro. Olha, estás equivocado. Não. Jesus olha para os discípulos. Podemos imaginar como se o Levi está aqui à minha frente, estivesse aqui ao pé de mim a falar e a chamar-me a atenção de alguma coisa e agora eu, em resposta ao Levi, sei para todos vocês, não é? Não, Levi. Jesus faz o mesmo. Responde para todos ouvirem. Jesus responde para todos ouvirem, repreendendo Pedro e repreendendo um pensamento que certamente não estaria só na cabeça de Pedro. Que certamente estaria na cabeça de todos os que estavam lá, daqueles 12 homens, e estaria na minha e na tua cabeça se nós estivéssemos lá naquele momento. Jesus repreende Pedro, repreendendo a todos. E esta repreensão não podia ser mais dura. Esta repreensão está ao nível daquilo que Jesus disse a Satanás. Em Mateus 4:10. Vai-te, Satanás. Vai-te, Satanás. Retira-te diante de mim, Satanás. Isso mesmo, que reviravolta. Ainda há pouco tempo, ainda há poucos minutos, Pedro falava inspirado por Deus. E agora, aquele que era a voz de Deus está a ser porta-voz do diabo. Isso mesmo. E há que reconhecer também para nós. Há que reconhecer cada um de nós, a começar por mim e cada um de vocês, que nós podemos e devemos ser muito usados por Deus e podemos ser usados por Deus para dizer a maior verdade. Tu és o Cristo, Jesus é o Senhor, e podemos também, temos esse potencial, por isso temos que vigiar, temos que ter cuidado, nós temos o potencial de dizer justamente o oposto da obra de Deus. O oposto. Nós temos o potencial de dar lugar ao diabo. Nós podemos dar lugar ao diabo. Quando queremos um Salvador idealizado por nós, quando queremos um Salvador à medida das nossas ideias, quando nós achamos que temos um plano melhor do que o de Deus para a história, para o que está a acontecer no mundo, quando achamos que temos um plano melhor do que o de Deus para as nossas vidas, para a vida daqueles que estão ao nosso derredor e que nos são queridos, etc. O diabo está onde menos espera, começamos assim. E por isso nós devemos ter cuidado. Ele anda em derredor buscando a quem possa tragar. Sabem quem é que escreveu isto? Adivinha? Pedro.
Pedro escreveu na sua primeira carta. Ele anda em derredor, buscando a quem possa tragar. Essa é a verdade. Pedro foge com o diabo. Pedro foge com o diabo da cruz. Costuma ser o diabo a fugir da cruz, mas aqui é Pedro que também foge da cruz. Pedro foge da cruz. Pedro pensa como qualquer homem. Se eu e tu estivéssemos lá, pensávamos o mesmo. Então se tu és o Cristo, agora não há inimigos que nos possam derrotar. Como é que tu vais ser rejeitado e vencido pelos inimigos? Se tu és o Messias, se tu és o Rei, que és, como é que agora há inimigos que vão conseguir fazer seja o que quer que seja? Que palavra é essa? Que conversa é essa de sofrer e de morrer? E olhem que Pedro está cheio de boas intenções. Pedro está cheio de boas intenções. Pedro quer poupar o mestre. Ele tem compaixão de ti mesmo. Tem pena de ti. Tem pena de ti. Mas como diz o povo, e se calhar vem daqui, de boas intenções está um inferno cheio. Neste caso é um inferno mesmo. São ideias do diabo. São opiniões do diabo. Basicamente, Pedro o que tem a propor a Jesus é o mesmo que o diabo propôs na tentação. Pedro o que tem a propor é: tu podes ser rei e podes ser o Messias sem ter que sofrer. É a mesma tentação que o diabo também tem para nós. Tu podes servir a Deus e podes viver neste mundo e podes agradar a Deus sem que isso tenha qualquer tipo de custo. Mas reparem que Pedro tem a mesma ideia do diabo. O diabo também disse: olha, eu dou-te tudo. Tu podes ser dono e senhor de tudo. Se prostrado me adorares, tu não tens que ir à cruz. Tu adoras-me, isto tudo foi-me dado. Tu agora adoras-me. E pronto. E ficas a ser senhor de todas as coisas. Exaltado acima de todas as coisas. A ideia de Pedro é a ideia do diabo. É a ideia de qualquer homem se estivesse lá. É a ideia de qualquer um de nós se estivesse lá. Cheios de boas intenções, mas que são ideias, intenções que não chegam. As boas intenções não bastam, não chegam, são ideias do inferno. Não chega a dar a resposta certa. Tu és o Cristo. É preciso entender e aceitar o que isso significa. É preciso entender e aceitar o que isso significa. Uma coisa é reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, que é mestre, que é sábio, que é todo-poderoso. Outra coisa é aceitar a necessidade e a centralidade da sua obra na cruz do Calvário. Porque reparem, basicamente o que Pedro faz é o mesmo que o povo fez e a multidão fez. Eles num dia estão a dizer: Hosana, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. E passados uns dias, eles estão a dizer: crucificam, crucificam, solta-nos Barrabás. Porque Barrabás foi preso por causa de um homicídio numa sedição. Revolta contra os romanos. Opa, se é para queremos alguém que nos livre do Império Romano. Queremos alguém que seja alguém que assuma as rédeas. Que não vá agora, vai morrer, fraquejar. Pedro está a antecipar o que todo o povo vai fazer. Num dia diz: Hosana, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. É Ele, é o Messias, é o ungido, é o Senhor. E daqui a meia dúzia de dias, crucificam, crucificam, crucificam. Pedro é diferente dos fariseus. Porque Pedro reconhece o que nenhum fariseu quis reconhecer. Ou queria reconhecer. Mas Pedro é igual aos fariseus. Porque eles esperam o mesmo tipo de Messias que os fariseus esperavam. Pedro vê mais do que os fariseus. Mas Pedro ainda vê pouco. Ainda vê embaçado. Como vimos a semana passada. Ainda vê desfocado. Pedro está pronto para puxar da espada e dizer: Jesus, vamos juntos lutar contra os romanos. E ele puxa da espada e diz: eu estou pronto para ir até à morte. E estava. Quando puxou da espada e cortou a orelha ao outro, ele estava pronto para, com Jesus, tirar Jesus da prisão, livrá-lo da prisão e derrotar os romanos. Agora, o que Pedro não esperava e para o qual não estava pronto, era um Messias que tinha que morrer por causa do próprio Pedro ser pecador. Eu vou ter que morrer porque tu és pecador, tu tens a capacidade de me negar. Tens a capacidade de fazer distinção entre irmãos e tratar os judeus de uma maneira e depois os gentios de outra. Eu tenho que morrer por ti. É que uma coisa é ter um Salvador que nos ajuda a lutar lado a lado. Outra coisa é ter um Salvador que tem que morrer por nossa causa. Posso dar uma ilustração muito mal amanhada. Mas uma coisa é eu estar em apuros, porque meti-me aí com 2 gandulos mais fortes do que eu, e eu ficar todo contente por o Timóteo vir, com o Isaac, os dois têm força, e virem-me ajudar. Salvadores destes eu quero.
Eu não estou preparado se a pessoa que me vem defender mete-se à frente, morre, para eu ser safo, aquele Salvador tem que morrer por causa de ser fraco, pecador e frágil. É que eu arranjar um Salvador à minha medida, que me ajuda nas dificuldades, que luta ao meu lado e vence comigo todos os inimigos. Nem todos conseguiam ver que era Jesus, mas todos estavam preparados para aceitar e receber esse Salvador. Outra coisa é aceitar um Salvador que tem mesmo é que morrer e a vitória será na cruz, porque afinal o maior inimigo nem são os outros, somos nós próprios. Esse é o nosso maior problema e isso é que nos dificulta de ver e ver nitidamente. Uma coisa é estar pronto para conhecer e reconhecer Jesus como o Todo-Poderoso, que sempre vencerá os seus inimigos, que nos ajuda e nos dá a vitória em todas e quaisquer circunstâncias. Mais difícil é olhar para Jesus como aquele que nos livra dos nossos pecados, que morreu por causa dos meus maus pensamentos em relação à minha mulher, que morreu por causa da minha murmuração, que morreu por causa de eu fazer juízos de valores precipitados, que morreu por causa dos meus pecados. Uma coisa é um Jesus que me vai ajudar, e ajuda, e assim eu aceito rápido em todas as dificuldades da vida. Outra coisa é eu perceber que preciso de um Jesus que tem que sofrer e morrer porque eu não sou capaz de viver de uma maneira digna. Mas era justamente este Jesus que Pedro precisava. E era justamente este Jesus que todos precisávamos, que eu e tu precisávamos e precisamos. Sim, Ele é o Rei dos Reis. Sim, Ele vencerá todos os seus inimigos e todos os nossos inimigos. Mas aquilo que nós tantas vezes escondemos, aquilo que nós tantas vezes queremos ignorar e adiar, é justamente o mais importante a encarar de frente. Era preciso um Salvador para nos salvar dos nossos próprios pecados. E precisávamos desse Salvador mais do que qualquer outro tipo de salvação. E isto é que Pedro ainda não estava capacitado para ver. Concluindo, Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o Filho de Deus Altíssimo, o enviado, o ungido de Deus. E a tua resposta? Lembrem-se da pergunta. Quem dizes tu que é Jesus? Esta também é a tua resposta. Que Jesus é o Cristo, o enviado de Deus, o Filho de Deus Altíssimo. Se esta é a tua resposta, já deste um passo em frente. Se esta é a tua resposta, já deste um passo em frente. E não precisas de dar qualquer passo atrás. Se tu achas que Jesus é o Filho de Deus, que foi enviado por Deus, que Ele é o Messias, que Ele é o Cristo, já deste um passo em frente. E não precisas dar nenhum passo atrás. Mesmo vocês, crianças e adolescentes. Queria agora que as crianças me ouvissem bem. Porque, meninos, e esta é uma conversa que nós temos em casa, com as nossas crianças também. Meninos, não fiquem preocupados por vocês não compreenderem tudo. Olhem só. Neste texto, Pedro, o apóstolo Pedro, não compreendeu tudo. Não compreendeu nada. Compreendendo uma boa parte. Não compreendeu tudo. Mas isso não o impediu de continuar com Jesus. Isso não o impediu de continuar com Jesus. Isso é realmente o mais importante, continuar a caminhar com Jesus. Ele vai continuar a trabalhar em vocês. E Ele vai chegar a dar-vos vista completa, ao ponto de vocês já não verem com nenhuma distorção e compreenderem mais e mais e verem nitidamente. Então não se preocupem em não compreenderem tudo. Eu até quero dizer mais, meninos. Este texto é um encorajamento para vocês. Porque vocês, olhem só, neste texto, Pedro não compreendeu tudo, mas vocês hoje aqui, esta manhã, vocês conseguem compreender o que Pedro não compreendeu. Vocês aqui esta manhã conseguem perceber porque é que Jesus veio afinal. E porque é que Jesus morreu na cruz e ressuscitou. Vocês não têm que compreender tudo, não se preocupem em perceber tudo. Nem os adultos percebem tudo. Às vezes o mais simples e o que está à frente dos nossos olhos é aquilo que nós não conseguimos ver. Mas este texto consola as crianças e os adultos. Mas mesmo as crianças e os adolescentes. Porque nós nestes dias, hoje de manhã, podemos compreender
aquilo que Pedro naquele dia não conseguiu compreender. Tu hoje consegues perceber porque é que Jesus veio, porque é que Jesus morreu na cruz e porque é que Jesus ressuscitou. Não precisas dar qualquer passo atrás. Essa é a boa notícia, este é o consolo esta manhã. Tu não precisas saber tudo, mas consegues saber e confiar naquilo que Pedro na altura não conseguiu entender. Tu consegues confiar no facto de que Jesus veio e veio para morrer na cruz pelo teu pecado e ressuscitou como prova inequívoca de que esse sacrifício foi aceito por Deus no teu lugar. No teu lugar. Confiando nisto, já são 3 passos em frente e nenhum para trás. São 3 passos em frente e nenhum para trás. E tu? Quem é que tu dizes que Jesus é? Quem é que tu dizes que Jesus é? Que a tua confissão seja mais completa e seja melhor do que a de Pedro. Que a tua confissão seja: Jesus é o Cristo. E Ele é o Salvador que se entregou à morte pelos meus pecados. Dá 3 passos em frente. Que assim seja com todos. Amém.